Variações na intensidade da estabilidade. Como ocorre em todos os fatores, os extremos também aqui se revelam, a depender do grau da maturidade da pessoa ou do nível de desenvolvimento de certas características. Mas, ao contrário do que poderia se esperar, nem sempre esses extremos se opõem. O que os diferencia é a transição emocional, influenciada pelo grau do equilíbrio da pessoa. Por exemplo, há um comportamento tido como cooperador, abre aspas, encontrado no perfil mais intenso de um estável, fecha aspas. Temos, em contraposição, um comportamento mais independente. Na baixa estabilidade, percebe-se um comportamento mais inquieto, variável, quase reativo. Em ambos os casos, permanecem a essência do fator S. O que nos faz constatar que tanto num extremo como no outro é preciso ter controle, compreender as circunstâncias em que as coisas se passam, para que se possa explorar no melhor dos sentidos o que for mais adequado para a situação. Entre as características mais destacadas no fator S temos compreensivo, acolhedor, consciente, bom ouvinte, pacífico, paciente, planejador, calmo, metódico, previsível e leal. Aspecto interessante a ser observado é que o conjunto de características de pessoas com alta intensidade no fator S as define como planejadoras. Pessoas que organizam seus processos, pensam em terceiros, estratégias, definem com clareza onde querem chegar e etc. No outro lado, o conjunto de características de um indivíduo com baixa intensividade no fator S, o que define como um executor. Uma pessoa, como se diz, põe a mão na massa. É despachada, atua em várias frentes. É claro que existem situações em que podemos optar por um ou outro perfil, um mais planejador ou um mais executor. No entanto, a chave do sucesso aqui é perceber a existência dessas potencialidades e saber usá-las conforme a necessidade. Como dissemos, o perfil ideal é aquele capaz de fazer com que a essência apareça no momento em que são requeridas. As características estão disponíveis em todos os perfis, mas às vezes algumas são negligentes e outras precisam ser aprimoradas para que possam ser usadas quando necessário. Se você percebe ou identifica resistências, tente ser mais aberto às oportunidades. Se você é rígido e fechado, procure ter mais flexibilidade e aceitar as mudanças. Se você está mais centrado nas metas ou no objetivo final, dê mais atenção aos prazos e acompanhe o ritmo de realização exigido. Se você evita conflitos, procure encarar os problemas e situações difíceis com energia e coragem. Se você ressente-se com facilidade ou ao receber críticas, tente ser menos sensível e emotivo. Reconheça seus erros e trabalhe para minimizá-los. Se você está com um trabalho acumulado, então estabeleça prioridades e com isso diga não quando necessário. Se você percebe-se muito apegado às tradições, então procure estar mais acessível às inovações. Se você percebe que está privilegiando muito seus colegas em seu próprio detrimento, então haja no sentido de atender também às necessidades próprias, necessidades e desejos. Então, haja no sentido de atender também às suas próprias necessidades e desejos. Se você é excessivamente cuidadoso ao falar as coisas simples, então apresente-se de maneira mais direta e objetiva e assertiva. Se você se preocupa demais com o que pensam os outros a ponto de ter receio de se expor, então expresse mais os seus pensamentos e posições sem medo da opinião dos terceiros.
Se você é lento e excessivamente ponderado, então seja mais hesitante e mais decidido. Se você mistura os seus problemas com os dos outros, então não gaste tanto suas energias com questão que não lhes dizem respeito. O conceito na prática. Tomar consciência é importante, mas é preciso ir além e trazer para a realidade tanto a percepção quanto o aprendizado. Assim propomos. 1. Identifique em seu dia a dia pelo menos uma ou duas situações em que você se percebe como resistente, como alguém que pensa muito nos outros do que deveria, em detrimento de si próprio, ou muito cuidadoso e lento, e etc. 2. Que ações ou medidas você poderia tomar para melhorar este comportamento? Abre aspas. Tente identificar de modo objetivo os obstáculos que o impedem de se aprimorar e as estratégias para superá-los. Fecha aspas. 3. O que seria melhor em sua vida, no trabalho ou na família, se você pudesse mudar ou melhorar esses comportamentos? Medos. Como você já sabe, aqui também encontramos medos, aquele obstáculo que muitas vezes paralisam nossas atitudes. No caso das pessoas identificadas com o fator de estabilidade, esse sentimento está muito ligado ao aspecto que as ameaçam de alguma forma ou que possam retirar delas a estabilidade de sua condição, expondo-as a situação desconhecidas. De modo geral, destacamos como medo comum neste fator. Cenário imprevisíveis, ter que ousar e arriscar, decepcionar ou ser decepcionado, perder o autocontrole, participar e desenvolver-se demais, ter de lidar com conflitos. Não há um antídoto específico para o sentimento do medo. Na verdade, o medo em si não é algo ruim. Se bem usado, chega a ser ótimo estimulante. A questão é que podemos nos deixar envolver por ele, a ponto de paralisar nossas ações. É preciso enfrentá-lo. E a melhor maneira para isso é, em primeiro lugar, admitir que ele existe e, em segundo lugar, tentar entendê-lo de modo que possamos vencer e atingir os objetivos que buscamos. Se você percebe isso no outro, no seu colega ou companheiro, tente ajudá-lo a enfrentar esses sentimentos. Perfil nas organizações. E qual seria a melhor adequação do fator estabilidade nas organizações? É quase certo que indivíduos identificados com o fator S poderão atuar com bastante desenvoltura em áreas que envolvam a necessidade de suporte a outras pessoas, tanto para informar e educar quanto para servir e ajudar. Geralmente, eles são excelentes no atendimento a cliente, no auxílio a líderes e no suporte a outros membros da equipe. São também muito bons em situações que envolvam vínculos interpessoais e cooperação, especialmente em ambientes amistosos e voltado para a busca de um melhor resultado coletivo com diálogo e trabalho em equipe, apoio e resolução de dificuldades. Os estáveis também se destacam em atividades que envolvam planejamentos, operações e procedimentos passo a passo, processo em que seja necessário o trabalho coordenado, metódico e organizado, quase sempre dividido a seu perfil. Evitam tarefas que não estejam bem definidas ou planejadas. Ou se deparam com situações instáveis e indefinidas, tentam atuar no sentido de organizá-las, sistematizá-las e dar a elas um status mínimo de previsibilidade. O estilo de liderança do estável é o metódico. Principais características e pontos fortes.
Por serem mais abertos a opiniões, costumam ser mais conciliadores. Contudo, frequentemente tomam decisões de maneira compartilhada, já que não gostam de se expor a riscos. Dessa forma, tornam maiores as possibilidades de participação em sua liderança, o que contribui para que o grupo se sinta mais valorizado. Introspectivos, têm facilidade em agir com mais paciência para orientar e acompanhar a execução das tarefas com equilíbrio, raramente agem com impulsividade ou autoritarismo, não emitindo ordens imperativas. Possuem facilidade para aconselhar com base em suas vivências, passando conhecimento com paciência e dedicação. É desse modo que guiam a equipe para atingir os objetivos. Diante de possíveis adversidades, tendem a reagir com mais equilíbrio e persistência. Realizam planejamentos estruturados em orientações claras e constroem métodos que contribuem para um bom direcionamento da equipe. Eliminam eventuais dúvidas e evitam erros processuais. Possíveis comportamentos a serem trabalhados. Para evitar conflitos ou o desgaste de uma interação negativa, podem ser condescendentes e tolerantes com as falhas e as dificuldades de seus liderados. Tendem a liderar passivamente e apresentam dificuldades para agir com firmeza quando necessário, não se prescindindo à vontade para corrigir comportamentos inadequados dos colaboradores. Por serem mais permissivos e complacentes, podem acabar perdendo o controle da equipe ao gerar um sentimento de injustiça junto aos liderados mais comprometidos e cumpridores de obrigações. São conservadores e, em geral, previsíveis e rotineiros. Com o passar do tempo, podem vir a desmotivar a equipe, principalmente se ela for composta por pessoas mais dinâmicas e aceleradas. Por serem pouco ambiciosos e pouco ousados, podem ainda desestimular seus liderados pelo fato de não estimularem novos desafios para si mesmo e para os outros. Podem faltar iniciativa própria nas tomadas de decisões individuais que exigem mais rapidez, entretanto, sua excitação deve-se à preocupação exagerada com as necessidades e opiniões alheias, o que acaba se tornando uma espécie de dependência, contribuindo para que as coisas aconteçam de maneira muito mais lenta e gradual que o ritmo exigido. Perfis públicos. Exemplo de pessoas que demonstram ou demonstraram estabilidade como característica predominante. Caetano Veloso, músico, compositor, produtor, arranjador e escritor brasileiro. Eduardo Suplicy, economista, professor universitário e político brasileiro. Parreira, Carlos Alberto Parreira, técnico, campeão mundial pela Seleção Brasileira de Futebol. Chico Xavier, importante médium, filantropo e um dos mais destacados expoentes do espiritismo. Com certeza você irá identificar nessas personalidades os traços aqui apresentados do perfil estabilidade. Observe a atuação dessas figuras, suas expressões, suas ideias, ritmos, equilíbrios e tendência a contornar os conflitos em vez de partir para o confronto direto. Compare as características mencionadas nos outros perfis e é um ótimo exercício para você estudar e aprender como as pessoas de modo geral se comportam. Um quadro de resumo de estabilidade. É o fator do equilíbrio, empatia e lealdade. Indica como uma pessoa lida com mudanças e estabelece seu ritmo. Palavra-chave: previsibilidade, emoção, apatia,
motivador, segurança, comunicação, suave, empática, valor para a empresa, planejamento e cooperação, tomada de decisão, emocional, demorada. Descrição de uma personalidade estável, Nelson Mandela. Ativista e posteriormente ex-presidente sul-africano, Nelson Mandela, nascido em 1918 a 2013, foi um conciliador. Mesmo em uma África do Sul dividida pelo apartheid, movimento de segregação racial que o país vivenciou por 20 anos, Mandela lutou a favor da igualdade de direitos, mas com empatia, preferindo atos não violentos. Tinha um ritmo próprio, era calmo e transparecia ser uma pessoa muito harmoniosa, sempre cooperativo e com espírito colaborativo. Mantinha-se a favor do grupo das pessoas. Outra característica muito marcante de Mandela era sua lealdade. Mesmo preso, se manteve firme em sua ideologia e fiel ao partido que defendia, e recusou uma revisão de pena e a liberdade condicional oferecida em troca de não incentivar a luta contra o apartheid. Fator conformidade. Conformidade é o fator da estrutura, do detalhe e do fato, realidade. Indica que a pessoa lida com regras e procedimentos. Indivíduos com alta intensividade do fator C apresentam altos níveis de precisão e resultam bastante em revelar informações sobre si próprio. Quem tem um estilo conforme como predominante em sua personalidade é tido como lógico, analítico e racional, alguém que pensa de maneira sistemática com base em dados e fatos e toma decisões de maneira bastante cautelosa e fundamentada. Essas pessoas têm grande capacidade para realizar trabalhos minuciosos, para os quais estabelecem processos com regras claras e bem definidas. Sente muito prazer ao executar tarefas com o máximo de perfeição possível e tem preferência por trabalhar com pessoas disciplinadas. No entanto, evitar ser o centro das atenções e tendem, portanto, a ser formais e reservadas, dedicando toda a sua atenção às tarefas a serem executadas. Quando suas competências são bem exploradas, essa característica produz um resultado muito positivo, tanto para elas quanto para os outros. De modo geral, pessoas com perfil conforme não gostam de improvisar. No entanto, poderão obter sucesso se souberem usar suas características e disciplina para aprender a conviver melhor com as pessoas informais e criativas, as quais na maior parte das vezes são fundamentais para complementar o estilo rígido dos conforme. O alto grau de perfeccionismo desses indivíduos muitas vezes pode levá-los a algum tipo de frustração, uma vez que eles têm uma alta expectativa do seu próprio desempenho. O fato de nem sempre conseguirem resultados notáveis, não necessariamente por culpa deles, mas por conta de algum fator externo, pode desmotivá-lo ou paralisá-los em suas ações e processos. Nesses casos, é oportuno contar com o monitoramento ou incentivo de colegas e superiores, no intuito de ajudá-los a superar esses períodos de hesitação diante da necessidade de realização de missão desafiadores. Devido a essa característica, eles se sentem mais seguros quando dispõem de informação detalhada sobre o processo que estão conduzindo, sobretudo porque estão constantemente preocupados com o que pode eventualmente dar errado. Com muita frequência, esse traço os faz serem vistos pelos outros como pessoas muito críticas ou pessimistas. Mas aqui, novamente, é uma questão de saber trabalhar com esse tipo de perfil, pois essa preocupação deles, às vezes, um pouco exagerada, e a capacidade de pensar e calcular riscos eventuais, equívocos, contribui muito para
a prevenção e redução drástica de erros. Características essenciais do fator C. Buscam seguir todas as regras e procedimentos para garantir a exatidão do que se propõem a fazer. Possuem forte tendência ao perfeccionismo, podendo ser centralizadores com tarefas que deveriam ser compartilhadas. Gostam de ter o máximo de informações para analisar problemas, situações e definir estratégias, e possuem padrões de exigência muito elevados, tanto para si quanto para seus colegas.